Hoje você vai mergulhar em algo que poucos ousam enfrentar. Algo que vai além dos conflitos visíveis, que se esconde no invisível. Algo que afeta relações, emoções, corpos, lares e até o significado do seu sofrimento. Respira fundo comigo e presta atenção. Nem tudo aquilo que atribuímos ao estresse, à depressão, à infelicidade é apenas psicológico. Alguma coisa além, algo que muitos espíritas ainda temem nomear, domina a vida de algumas pessoas. Eu estou falando de uma verdade profunda, revelada nas entrelinhas da experiência humana desde os tempos mais remotos. Desde o homem pré-histórico que enterrava seus mortos com pertences, até os oráculos de Delfos e os médiuns perseguidos na Idade Média, há sempre uma presença, uma força, uma interferência que atua no invisível e repercute no mundo físico. Você já sentiu aquela sensação de desamparo sem explicação? Aquela energia densa que parece sugar sua vontade de viver normalmente? Preste atenção, porque aquilo que você precisa entender hoje pode transformar completamente sua visão sobre sofrimento, relações humanas e sua própria história espiritual. Assista até o fim, porque essa mensagem tem poder de revelar o que poucos ousam falar. Olá, bom dia para todos, sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso momento de estudo na nossa Seara Bendita, nessa oportunidade maravilhosa, não é, Helena? De nós podermos estar em contato com a mensagem espírita e assim conseguirmos compreender determinados fenômenos que acontecem na nossa humanidade, não de agora, mas desde o princípio dos tempos, em que nós tivemos a oportunidade de perceber que sim, ao contrário do que nós muitas vezes acreditamos, não é verdade. Não foi o Espiritismo que trouxe os conhecimentos espirituais que hoje fazem parte do arcabouço doutrinário espírita, uma vez que os conceitos fundamentais da doutrina espírita estão, na verdade, presentes desde o princípio da história da humanidade. Quando os arqueólogos visitam determinados sítios, encontram algumas informações muito curiosas, como, por exemplo, o fato de que o sepultamento das pessoas ainda no período pré-histórico se dava com o sepultamento do indivíduo em posição fetal, junto com objetos seus pessoais. Qual é o sentido de você colocar as coisas ao lado do morto, se o morto está morto e morto não vai usar tigela, arco, flecha, enfeites, nem seus outros objetos de decoração? Não é a doutrina espírita que diz isso, mas a própria arqueologia é que, analisando esses sítios arqueológicos, em que os indivíduos estão, na verdade, sepultados com seus pertences, é um indicativo de que a crença na imortalidade da alma já existia desde tempos imemoriais, no período do Neolítico na nossa história. Sim, é verdade, o homem, ainda na condição de homem primitivo, já tinha a compreensão de que a pessoa iria viver após a morte, então nós precisaríamos, evidentemente, deixar os pertences com eles para que ele pudesse usar. Assim faziam os egípcios com seus faraós, construindo aquelas pirâmides maravilhosas que a gente bem conhece. Mas a grande pergunta que a gente traz para essa questão é: por que este fenômeno se repetia em vários sítios arqueológicos que não tinham contato entre si? Como é que esta ideia de que a vida após a morte existe acontecia em sítios arqueológicos que não tinham a condição de terem contato entre si, porque naquela época não existia WhatsApp para que eles trocassem informação? Como é que sítios diferentes tinham a mesma prática de sepultar pessoas com seus objetos pessoais? É porque devia ter alguma informação que eles deveriam ter, que dizia para eles que é verdade, que a vida continua.
E esta informação decorria, Celinha, exatamente do fato de que a mediunidade presente desde o princípio da história da humanidade produzia nos indivíduos a compreensão de que é verdade. Abre aqui, Luciana. É verdade. As pessoas eram vistas após a morte. Havia uma compreensão de que elas eram vistas. Eles iam para as caçadas. Imagina se fosse eu. As pessoas iam para as caçadas e eram acompanhadas de seus parentes desencarnados. O cara via o avô, o pai, o amigo caçando com ele. Herculano Pires, quando trata sobre isso, no horizonte primitivo do livro chamado O Espírito e o Tempo, nos fala do período pré-histórico e as manifestações mediúnicas. Sim, é verdade, os conceitos das verdades espirituais não surgiram com a doutrina espírita. Eles viajam com a humanidade no tempo. Quando nós nos aproximamos do conceito que os gregos tinham sobre a vida espiritual, em que no templo de Apolo nós possuíamos ali, na cidade de Delfos, as chamadas sibilas, os oráculos, as pitonisas, que as pessoas iam para fazer suas consultas, as pessoas iam para lá para saber o presságio para um filho que nascia, pegava a criança. Qual é o destino deste menino? Este vai matar o pai para casar com a própria mãe. A história de Édipo. Então era muito comum na Grécia antiga essa relação em que os próprios chamados deuses se manifestavam e traziam suas informações para os homens. Não é novidade que os espíritos falam com os chamados vivos. Afinal de contas, no período da Idade Média, quantas mulheres foram queimadas na condição de bruxas? Porque naquele período a nossa compreensão da vida espiritual era bem diferente do que é hoje. Então o que a gente fazia? Nós acreditávamos que as pessoas que tinham determinados recursos mediúnicos tinham relação com o demônio, e as pessoas eram presas, torturadas, mortas, queimadas em fogueiras, obrigando com que aqueles que eram médiuns se afastassem da cidade e fossem morar no meio da floresta, porque era o único jeito de sobreviver nesse período, Saigusa. Porque se o cara vai, Saigusa, e vai morar na cidade, uma hora ou outra ele vai dizer, eu vi um espírito, aí está morto. Então a pessoa tinha que se esconder na floresta, tinha que fugir do ambiente urbano. Se vocês bem lembrarem, a Madame Mim mora na floresta, já viram? Ela mora na floresta. A maga patológica também mora na floresta. O Merlin, ele mora na floresta também. E aquela senhora simpática que hospedou Joãozinho e Maria, que tinha uma casa de chocolate, ela também mora na floresta. Então, determinadas pessoas, quando tinham faculdades mediúnicas, elas tinham que se retirar do burgo para poder sobreviver. Então, isso é muito velho. Saber que os espíritos se comunicam com os homens é velho demais. O problema é que nós temos uma resistência de admitir aquilo que muito facilmente nos está posto ao longo dos períodos da história. O grande contributo que a doutrina espírita traz para nós não é dizer que os espíritos se comunicam com os homens, porque isso sempre se soube. Isso sempre se soube. A grande questão da doutrina espírita, Rafael, é que a doutrina espírita ela vem e ela metodiza como é que isso acontece. Ela organiza este fenômeno, ela analisa cientificamente, ela dá um tratamento técnico para isso e nos permite perceber não somente que é possível que os espíritos se comuniquem com os homens, afinal a história está
repleta de casos. A literatura clássica greco-romana está repleta de manifestações sobre as visões e presença dos espíritos na vida cotidiana dos indivíduos, como também ela vai organizar este conteúdo e criar um método para que a gente consiga não só ter a compreensão de que ele exista, mas classificar, observar o mecanismo, ver como é que a dinâmica se processa, quais são as expressões que a gente pode ter nesse grande mecanismo de relação dos espíritos com os homens. A gente fica às vezes pensando, por que Deus nos deu isso, não é? Por que nos deu essa faculdade de nós conseguirmos ver o mundo espiritual? E existem 3 grandes razões para que a gente tenha essa janela que nos faz enxergar o mundo espiritual. Alguns de nós temos uma janela maiorzinha, assim na altura do peito, que dá para olhar mais. Outro tem uma janela pequenina lá no topo, aquela janela pequenina, difícil acesso, vê só uma luzinha que atravessa pela janela. E outros são iguais a mim, que a janela está tijolada, não tem vê nada, não enxerga, não ouve, não sente, não arrepia, não tem nada, né? Mas alguns têm uma janela bem larga, bonita, ventilada. Mas para que nós temos essa janela? Primeira razão pela qual temos essa janela é para que o mundo material não nos enlouqueça. Miseráveis seríamos nós se tivéssemos essa janela fechada, porque iríamos nos iludir achando que a vida é somente material, e a ilusão de que a vida é somente material arrastaria a humanidade no enlouquecimento, porque nós nos apaixonaríamos pela vida física, Ellen. Nós acharíamos que a vida física é a única coisa, e como diz o Buda, a causa de todo o sofrimento da humanidade é o desconhecimento das leis espirituais. O desconhecimento das verdades espirituais seria o grande motivo pelo qual as criaturas humanas experimentam tanto sofrimento. Então a primeira grande razão que nós temos para que de fato nós consigamos ter esta percepção do mundo espiritual é porque alguém possa dizer, calma, não faz isso não, porque a vida continua. O cara que você matou está dentro de casa. Então a gente vai aprendendo a ter uma conduta diferente, porque eu sei que a vida continua. Eu compreendo que existe a imortalidade. Então eu não enlouqueço em função dos convites infelizes que a vida material pode nos fazer. A segunda grande razão é para permitir com que os espíritos benfeitores tenham acesso a nós, né? Porque tem muitos de nós que temos uma crença de que quando a gente reencarnou, o mentor se despediu de nós que nem um instrutor de paraquedismo que empurra o cara e diz, te encontro lá embaixo. Lá embaixo a gente se fala, empurra o cara, depois a gente se fala, como se fechasse a janela e diz, olha, vai, cumpre teu papel, puxa o fio que vai abrir, né? E na verdade os mentores têm por essa janela a possibilidade de nos acompanhar durante toda a existência. Não vai por aqui, vai por ali, não faz isso não, vai por aqui. É essa janela que nos permite com que a gente não perca o contato com o nosso GPS, que vai ajustando a nossa... A gente erra e o nosso GPS, que é o nosso mentor, vai, já errou, tudo bem, pega essa via da esquerda agora. Não, agora dá a volta na quadra e pega o caminho de novo. Então, é essa mediunidade, é esse recurso que permite com que a gente não se perca no caminho. E a terceira grande razão pela qual Deus, na sua misericórdia infinita, deixou essa janela aberta para nós, é pelo amor que Ele tem com todas as mães. Não é, Rosana? O que seria das mães se nós não tivéssemos a possibilidade de saber que os nossos filhos vivem? Se por essa janela, ainda que estreita, do sonho, do perfume, quando a gente está cozinhando e você sente a presença de um filho que partiu,
e que reaparece para dar um abraço no Dia das Mães, quando a gente nem está lembrando que é aniversário de alguém e a gente sente o perfume do nosso grande amado que vem nos visitar naquele dia. É essa janela maravilhosa que vem aquecer os nossos corações e dizer que sim, vale a pena perseverar e oportunizar a todos nós a grande chance de nós nos desembaraçarmos das nossas dificuldades em função das dores profundas que o luto é capaz de produzir nas nossas almas. Não que a doutrina espírita nos retire o direito inalienável de chorar pelos nossos chamados mortos. Não que a doutrina espírita nos impeça de sentir saudade, porque é legítima a saudade, é legítimo o sentimento de ausência, é justo, é compreensível, é esperado até mesmo que nós experimentemos a depressão, mesmo que sejamos espíritas experientes. Mas é doído demais assistir à partida de alguém que a gente tanto ama. Mas a doutrina espírita vai nos ajudar a não nos desesperarmos, a não nos desequilibrarmos, e a nós também, depois de termos caído numa depressão até esperada, que a gente consiga sair desse processo depressivo e, tateando as portas, recomeçar as nossas histórias de vidas com as nossas cicatrizes, é verdade, mas com as possibilidades maravilhosas de nós conseguirmos sim promover as grandes transformações que a vida pode oferecer para todos nós. Assim, portanto, é essa doutrina maravilhosa, a chamada doutrina espírita, que oferece para nós a possibilidade de nós entendermos que o fenômeno da relação dos espíritos com os homens pode ser organizado, pode ser metodizado, pode ser estruturado, e dá para a gente enxergar que dentro da literatura espírita existem 7 manifestações diferentes de como que os espíritos podem se comunicar conosco. A gente fala assim 7, a gente começa a achar que, né, que é 7, é um número, deve ser cabalístico, né? Deve ser 7 porque 7 são as cores do arco-íris, 7 são as notas musicais, 7 são as horcruxes do Harry Potter, 7 são os pecados capitais, 7 são os CGIs da Branca de Neve, mas na verdade é 7 porque passou de 6 e não chegou em 8, por isso que deu 7. Você vai enumerando, aí vai aparecendo essas 7 formas de manifestações. E quando a gente se aproxima da literatura espírita, Vanessa, quando a gente vai lendo essa literatura e vai tentando organizar o que ela tem, a gente enxerga que existe um tipo de envolvimento, de interferência, ou como diz mais tecnicamente a literatura espírita, um tipo de influência que os espíritos exercem nas nossas vidas, e aí nós vamos encontrar um tipo que é chamado de assédio. O que é um assédio? Um assédio é um assédio mesmo, não sei nem como é que eu vou dizer, um assédio é um assédio. Um assédio é uma condição de influência espiritual em que uma determinada entidade negativa, não é um espírito bom, mas é um espírito imperfeito, que se aproveita de uma determinada circunstância para promover um desequilíbrio na nossa vida. Eu poderia dizer que um assédio é como se fosse uma armadilha. É uma armadilha. É uma coisa que eles promovem dentro de uma circunstância que se criou. Então ele diz, olha, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou
e vou perturbar essa família com isso aí. Eu estou confundindo vocês. Eu vou ser mais claro. A esposa chega com o marido e diz para o marido a seguinte frase: mamãe vem nos visitar. Então, vai passar um mês conosco. A entidade espiritual interessada, de repente, num desequilíbrio da família, pode aproveitar essa visita. Pode aproveitar. Jogar um contra o outro, criar uma confusão, porque estressa a relação. Pode fazer um estresse na relação entre a mãe e a filha, que às vezes a sogra se dá bem com o genro, mas não se dá bem com a própria filha. E aí ela vem e vai estressar a relação com a filha. Às vezes ela não se dá bem com o genro e vai estressar a relação com o genro. Ou às vezes o casal não está bem e a mãe pode vir estressar a relação entre os dois, jogando um contra o outro. Então, e às vezes não, às vezes ela vem e é uma pessoa maravilhosa, vem para contribuir, né? Chama os netinhos para cozinhar, né, Rosana? Aí vai, bota todo mundo, aquela coisa maravilhosa. Mas isso é uma possibilidade. Não é um processo permanente. Um assédio, ele é dentro de uma janela de oportunidade. É uma circunstância que acontece. E os espíritos dizem: então agora eu vou perturbar. Agora eu vou criar uma perturbação. Não quero que isso aconteça. Então eu aproveito um incidente, uma ocorrência, é uma coisa isolada, não é um processo permanente. Um assédio é apenas uma ocorrência isolada de alguém que quer perturbar outro alguém e que, achando uma oportunidade, cria ali um espaço para perturbar. De repente você tem uma pessoa que em casa houve um problema e aproveita-se aquele problema para criar um problema maior. Alguém em casa bateu o carro, chegou em casa chateado que bateu o carro, aí o outro vai e inspira. Sabe por que você bateu? Porque você não presta atenção no trânsito. Aí pronto, estimula o outro a falar, briga, vira uma confusão danada. Mas ele nem é um espírito que está o tempo todo ali. Ele se aproximou para tentar fazer o processo de perturbação. Isso nós chamamos de assédio. Mas e se o assédio se tornar repetido? Se tiver um espírito que ele mantém um assédio atrás do outro, ele decidiu que ele vai aproveitar todas as oportunidades para perturbar. Nessa hora, nós estamos diante de que cenário? Aí já não é mais chamado de assédio. Quando, por algum motivo, um processo de perturbação de uma entidade sobre outra promove uma sequência de fenômenos em que já se estabeleceu um vínculo duradouro entre o perturbado e o perturbador, nós não dizemos mais que é um assédio, porque o assédio é uma ocorrência que se deu esporadicamente. Mas se é um fenômeno que acompanha alguém, a literatura espírita, ela abre este cenário e nos oportuniza a compreender este fenômeno continuado no tempo com uma nova nomenclatura. Então, processos de assédio que se repetem de maneira sistemática no tempo, nós damos o nome disso de obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é uma sequência longa de assédios seguidos de um espírito dentro de um processo, dentro de uma determinada família. É claro o que eu digo? Então vamos classificar a obsessão. Dona Ivone do Amaral Pereira, analisando o processo da obsessão no livro Devassando o Invisível, ela classifica o processo obsessivo em 2 tipos. Um tipo de obsessão que Dona Ivone trata na obra chama-se obsessão odiosa. E existe um outro tipo de obsessão que, evidentemente, o nome tem que ser outro, né? Então, obsessão não odiosa.
Então eu tenho obsessão odiosa e tenho a obsessão... Vocês estão muito inteligentes. Então, a obsessão odiosa é a obsessão que é movida pelo... Gente, que espetáculo! Muito bem. Como se subdivide a obsessão odiosa? A obsessão odiosa, ela se subdivide em 3 causas diferentes. Tem 3 formas diferentes de acontecer um processo de obsessão odiosa. Primeiro tipo de obsessão odiosa por vingança. Por vingança. Eu não gosto de você, eu perturbo você. Mas por que você não gosta de mim? Porque você fez alguma coisa para mim nesta existência. Nesta existência. Você me prejudicou, eu já desencarnei e agora eu tenho raiva de você. E eu vou perseguir você porque eu tenho raiva de você. Pelo que você me fez. Então, você me prejudicou nesta existência e eu perturbo você por conta disso. Imagine que você tem uma determinada profissão e nessa profissão alguém, por algum motivo, se sentiu prejudicado pelo que você fez. No livro Libertação, nós temos um caso desse tipo. O juiz dá um veredito ruim para uma determinada pessoa, ele se sente prejudicado, a vida dele fica muito mexida por conta dessa decisão que o juiz toma e ele passa a perseguir o juiz. Ele desencarna e passa a perseguir o juiz. Veja, foi na mesma existência. O cara praticou algo com alguém, essa pessoa desencarnou e ele passa a perturbar. Vamos colocar uma situação mais prática. Outro foi lá e matou a pessoa. Pá, matei. Morto bicho, morto veneno. Pá, matei, pronto, acabou. Não, a pessoa que foi assassinada, ela pode, não é obrigatório, né? Porque Jesus também foi assassinado, né? Mas não se tornou obsessor de ninguém, Gandhi também, muitos outros. Mas este foi assassinado e se volta contra os seus assassinos. E aí, nesse momento, você pode experimentar um processo de perseguição daquele que foi assassinado por alguém. Então pode ser dessa existência, pode ser dessa existência, mas pode ser muito, muito, muito mais frequentemente de uma existência anterior. De uma existência anterior. A gente não está muito, lembrado daquilo que a gente fez e a gente, de repente, escorregou. A gente fez algo com alguém que infelicitou essa pessoa e este indivíduo, ou então, agora, na atual existência, ele nos procura psiquicamente e nos perturba. Nos faz adoecer, nos produz irritação, adoecimentos físicos, adoecimentos psicológicos, perturba o nosso sonho, não deixa o sono ter qualidade, fomenta desarmonias dentro do lar, promove irritações desnecessárias. No livro Sol de Esperança, no capítulo 35, Joana de Ângeles trata dos conflitos do lar. E aí ela enumera lá um monte de situações que fazem o casamento estar ruim. Até aconselho depois vocês darem uma lida para ver se bate a cartela de bingo ou não no que tem lá. Cereiro de Bênçãos, capítulo 34, Sol de Esperança, capítulo 35. Então lá tem uma sequência. Aí tem várias coisas, né? Silêncio injustificável quando os cônjuges estão juntos. Eles estão juntos, são 2 calados. Isso é um problema. Desinteresse pelo problema do outro. A pessoa vem, bem, estou com um problema aqui, tem um negócio aqui. Não é nada, está ótima. Aí também é problema. Então são problemas que a gente possui, que são sinais de problema no lar. E tem um lá que ele cita, que é assim... desconforto injustificável quando se aproxima do lar. O cara saiu do trabalho e ele estava bem. Quando ele estaciona o carro na garagem, ai meu Deus! Então, presumivelmente alguma entidade que vincula
a sua presença àquela família pode estar promovendo essa sensação de mal-estar. Entra em casa, nossa, vai começar tudo de novo. Né? Então você já vive uma ambiência de uma psicosfera pesada, isso pode ser promovido por uma entidade com essas características. Então a obsessão odiosa por vingança, ela vai se promover ou porque há uma causa do passado ou há uma causa do presente, que vai fazer com que a pessoa seja atingida por um processo obsessivo odioso. Mas existe obsessão odiosa por uma outra causa, que eu não quero que ninguém se preocupe. É a obsessão odiosa que não é por vingança, é uma obsessão odiosa por conta da causa que você defende. O obsessor diz assim: eu não tenho nada contra você, acho até você uma pessoa simpática, mas enquanto você vier alfabetizar a criança na periferia, eu vou te perturbar. Enquanto você trabalhar nesse hospital tentando cuidar desse pessoal que é meu, eu vou perturbar você. Enquanto você estiver nessa atividade de tentar ajudar essa comunidade, eu vou te perturbar. Enquanto você estiver na atividade da casa espírita, eu também vou perturbar você. Ou seja, credenciar-se na obra do bem, e eu não estou falando que a obra do bem é a obra espírita, porque a obra do bem não tem contorno, pode ser o professor da escola rural, pode ser o agente comunitário de saúde, pode ser a assistente social que está lá do CRAS, atendendo a comunidade carente, pode ser a pessoa que trabalha numa repartição pública que acolhe pessoas em condição de fragilidade, pode ser uma outra que trabalha no albergue, mas, gente, se você se filiou na obra do bem, você está ajudando determinadas pessoas que possuem seus inimigos. E como você está tentando ajudar aquele que tem inimigos, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então a pessoa olha, está querendo ajudar? Pois então vou perturbar você também. Credenciar-se na obra do bem favorece com que você tenha, isso é verdade, perturbações espirituais, isso é fato. Quando a gente se filia no bem, a gente ganha alguns companheiros que nos perturbam. Agora, tal como o Roberto Carlos, quando a gente se filia na obra do bem, a gente também ganha 1 milhão de amigos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, porque na medida em que você ingressa no bem, eu ganho uns perturbadores, mas o que eu ganho de gente para ajudar é um negócio descomunal, porque a intensidade do socorro que nós recebemos quando nós nos predispomos a fazer algo para alguém é uma coisa que não existe palavras para definir. As emoções, as bênçãos, os socorros espirituais que se movimentam em nosso socorro na medida em que nós nos predispomos a fazer o bem. E nem precisa ser fazer o bem por aquela pessoa que está lá longe. Quando eu decido que eu vou ajudar meu filho que entrou nas drogas, que eu vou tentar resgatar minha filha que resvalou no campo da promiscuidade, um marido que tombou no alcoolismo, eu também posso ter a ação dos chamados obsessores em função do que eu fiz. Eu fui ajudar meu filho, os obsessores dele se voltam contra mim. É verdade, eu ganho algumas influências espirituais negativas. Mas o que o meu lar ganha de força espiritual, quando eu decido agasalhar no meu peito um filho que aparentemente não tem mais perspectiva de solução, gente, você ganha uma força, uma coragem, uma robustez espiritual que não dá para descrever. Ou seja, mesmo que exista essa possibilidade de que nós venhamos a enfrentar um processo de perturbação espiritual pelo bem que façamos, a quantidade de amigos
é imensamente superior, que não tem condição de você pensar que você não vai fazer isso. Por quê? Porque nós somos alimentados pelo amor. O que alimenta as nossas almas? É amor. Então, quando eu me predisponho a fazer algo por amor, eu automaticamente sintonizo com uma corrente gigantesca de amor. Nós, muitas vezes, quando nos referimos a Jesus, nós queremos comparar Jesus muito com aquele cara que andava lá na Palestina, com aquele cabelão, aquela barba, o pé cheio de poeira, aquele sol quente. Jesus não é só aquilo. Jesus é o governador planetário. Ele tem um poder absurdamente grande. Ele é o governador do planeta. Ou seja, é a entidade que governa todas as regiões da Terra. Existe uma expressão que o pessoal das igrejas mais tradicionais usa, né? Esse nome tem poder. Mas é verdade mesmo. Tem muito poder no nome dele. Existe muito poder quando você... Quem trabalha com reunião mediúnica sabe disso. O poder que a palavra do nome dele, quando você acredita no que ele é capaz de fazer, como transforma as pessoas, como sensibiliza as entidades espirituais. É uma coisa gigantesca. Então ninguém pode ou deve temer fazer o bem com medinho dos obsessores. Vai ter. Mas vai ter uma contrapartida espetacular. E essa obsessão odiosa, que pode ser por vingança, que pode ser pela causa, tem um terceiro tipo de obsessão odiosa também. Que não é porque ele me conhece e não sabe quem eu sou, não me conhece. Também não tem nada a ver com a causa. Não tem. Mas tem uma inveja desgraçada. Sabe? Ai, uma inveja. Sabe aquele pessoal que quando vê um casal feliz assim, tem uma inveja? Tem tanta vontade que separe? Tem. Eu vou dar um caso mais clássico, que aí vocês vão ver que é verdade. Vocês já viram como o pessoal do fundão celebra quando o nerd erra na prova? É uma festa no fundão da sala. Por que eles celebram quando o outro erra? Eles estão querendo que ele se dê mal, por quê? Por que ele quer que ele se dê mal? Porque eles não gostam dele? Eles nem sabem quem é o outro. Mas é porque me alivia. Se o outro lá na frente tirou 10, miserável, tirei 2, tirou 10, desgraçado. Mas se ele tirar 6, eu não estou tão mal, né? Não estou tão mal. Então, se eu conseguir fazer ele errar, eu me sinto bem, porque o que está vendo erra também. Também cai. Então, eu quero que caia, porque me agrada saber que ele não é assim tão como ele pensa que ele é. Então, existe a chamada obsessão odiosa por inveja de determinadas entidades que querem que as coisas deem errado, para que alivie a consciência dele de que ele não é tão torto como ele poderia pensar que ele é. Livro Libertação é que tem também a demonstração desse processo de perturbação espiritual. Muito bem. Essas são as obsessões odiosas, mas eu disse que tem as obsessões não odiosas. Mas como eu não sou mal, eu não vou perguntar para vocês o que promove. Porque a obsessão odiosa, é claro que o que promove é o ódio na cara. A não odiosa, não vou perguntar porque é difícil. É difícil. Não, é verdade, é mais difícil. O que promove a obsessão não odiosa? Tem dois subtipos. Primeiro, a obsessão não odiosa por afinidade. Já ouviram falar disso? O cara ele não tem ódio, não, ele gosta do outro. Não, ele gosta, ele é meu parceiro. A gente bebe junto. Como que eu vou achar que ele é? Eu protejo ele. Vocês veem que quando ele bebe, que ele fica na rua, ninguém tira documento dele, ninguém rouba ele, eu sempre fico protegendo. Eu sou um protetor dele.
eu levo o meu copo para beber e depois eu protejo quando ele cai na calçada, que eu preciso dele. Se ele morrer, eu vou ter que arrumar outro. E ele é meu chapa e a gente vai junto. Geralmente, processos de viciação estão ligados a obsessões não odiosas por afinidade. Então, o cara tem um desequilíbrio no campo da sexualidade, muito provavelmente ele tem uma entidade conectada com ele que é afim. Eles são afins, eles não são espíritos antagônicos. Se nós pegarmos o livro Missionários da Luz, logo no começo, nos primeiros capítulos, capítulo 3, logo da obra que André Luiz vai numa reunião mediúnica, que tem um rapaz que tem desequilíbrio no campo da sexualidade, ele entra na reunião mediúnica e os obsessores ficam lá fora esperando por ele para ele sair. Até o cara sair. Quando ele sai, se conectam nele e vai embora. Essas entidades são no campo, não são inimigos dele. É que ele começou a frequentar um meretrício, um prostíbulo, e essas entidades gostaram dele, acharam ele gente boa, aí se conectaram nele. Então ele está agora com essas entidades vinculadas a ele. Ele disse: não sou inimigo dele não, ele é até gente boa, eu gosto dele, por isso que eu estou com ele, porque ele é gente boa. Então é um tipo de obsessão que não é movida pelo ódio, não é movida pelo ódio, é movida pela afinidade. Droga, sexo desregrado, alcoolismo, vícios que são assim muito fortes, muito provavelmente são motivados por entidades espirituais que são antigos parceiros do passado ou nos conheceram nesta existência, não possuem necessariamente ódio e, portanto, criam relações de afinidade para resolver a sua proximidade com esses companheiros. E existe um outro tipo de obsessão não odiosa. Obsessão não odiosa por apego. Obsessão não odiosa por apego são os casos de obsessão no qual você tem um parente. O avô ama demais a neta. E o avô enfrentou um grave problema de, uma tuberculose, e ele desencarnou dessa tuberculose. Mas ele tinha um amor por essa neta, e a neta tinha uma loucura pelo avô. Depois que o avô desencarnou, o que aconteceu com a neta? Ela adoeceu. E ela está apresentando os sintomas que o avô tinha. Ela tem tosse à tarde, tem uma febrícula, viu? Aí a Ângela aqui é da área. Tem uma febrícula, tem olhos inchados, tosse seca, né? Aí vai fazer um exame de escarro na criatura, não tem nada. Mas ela tem a sintomatologia da tuberculose, mas ela não tem. O que pode estar acontecendo? A proximidade do avô, que ama a neta, tem apego a ela, ele se vinculou, as almas se acompliciaram, e as energias dele estão sendo sentidas por ela. Então ela está passando por um adoecimento em função do processo doloroso que o avô possa estar experimentando no mundo espiritual. Isso é confuso? Poucas cabeças se mexeram. Exercício. De todas essas obsessões, qual é a mais difícil de ser trabalhada? A obsessão odiosa por vingança, a obsessão odiosa por conta da causa, a obsessão odiosa por inveja, a obsessão não odiosa por afinidade ou a obsessão não odiosa por apego? Qual é a mais difícil de terapia? Por incrível que possa parecer, a mais difícil é a não odiosa por afinidade. Os processos de ódio são mais fáceis de serem resolvidos do que os processos da afinidade. Porque você conversa com a entidade que odeia, oferece outras oportunidades, dá a ela a chance dela se desembaraçar, aponta o quanto que ela está distante dos seus amores e ela acorda. E de repente é mais fácil. No livro Elevação do Invisível, quando Dona Ivone do Amaral Pereira trata das questões da obsessão, ela diz uma coisa muito curiosa, e eu vou falar o que ela disse. Eu não quero que ninguém fique com raiva de mim, mas é o que ela disse, tá?
Então ela diz o seguinte lá, é verdade. Ela diz que entre o obsessor mulher e o obsessor homem, qual é o mais tenaz? Esse mesmo. Isso aí. E ela justifica. Eu não vou nem dizer qual é, que é para não ter problema. Ela diz o seguinte, é que esse tipo aí, que vocês pensaram, ama mais, se entrega mais, tem mais intensidade no amor. Então, quando se sente traído nos seus sentimentos, quando se sente desamado, abandonado, etc, tem mais raiva. É só dar uma olhada domingo de manhã na frente do presídio feminino. Quantos maridos vão visitar suas esposas que estão presas? Tem meio na fila, meio. Quando tem um é muito. E quantas mulheres vão visitar seus maridos no presídio? Então elas têm muito mais intensidade de amor. E o homem diz, não, isso é problema, rapaz, isso é problema, pula fora, isso é problema. E ele já pula fora, ele não gosta de se comprometer muito, não. Então, até o obsessor diz, não, larga a mão, deixa isso para lá, larga a mão. Já as mulheres dizem, eu o amei profundamente, e ele traiu as entranhas da minha alma. Então diz ela, Dona Ivone, que na análise que ela faz, o obsessor mulher ele é mais tenaz do que o obsessor homem, no aspecto passional, claro, né? Se eu tiver uma mulher brigando por uma herança, tanto faz se ela é mulher, se ela é homem, ela não vai interferir, né? Mas é a questão passional, elas são muito mais ardentes. Então, mesmo nesses casos, ainda é mais fácil do que os fenômenos ligados àquilo que a gente poderia chamar de afinidade. Os processos de afinidade, Cirilo, são muito mais difíceis, porque A chama B e B chama A. Quando você está achando que está tratando o cara aqui, o outro está chamando. Quando você conversa com o espírito para ver se ele se resolve, aí é o encarnado que chama de volta. Aí é complicado demais, porque você tem que botar duas equipes assim, já, aí um trata aqui, outro trata lá, para ver se desconecta. Aí passa uma semana, o cara está de novo, né? Por quê? Por conta da afinidade. Não, mas não se desespere, tem solução. Tem solução. Não, claro, tem solução. Quantas pessoas não conseguiram se libertar de seus conflitos de identidade com entidades perturbadoras? Nossa, eu conheço inúmeros, mesmo nos casos gravosos de droga, nos casos gravosos de alcoolismo, que você diz, esse aqui não tem mais conserto. Eu já assisti, também que eu tenho 100 anos, mas eu já assisti muitos casos bem-sucedidos de processos dessa natureza. E agora, exercício número 2. Entre todos os casos, qual é o mais fácil de resolver? Odioso por vingança, odioso por conta da causa, odioso por conta da inveja. Eu não vou colocar o da afinidade, que o da afinidade a gente já botou para o outro lado. E o não odioso por apego. Qual é o mais fácil de resolver? Não odioso por apego. Um espetáculo. Eu acho que você trabalhou na codificação kardeciana. A Ângela realmente, ela era um dos espíritos ali, ao lado de Santo Agostinho e tal. Por que trabalhar uma chamada obsessão não odiosa por apego é mais fácil? Porque tem amor, gente. Você acha que o avô está querendo prejudicar a neta? Não está querendo prejudicar. E vocês vão ver na casa espírita coisas acontecendo que as pessoas vão dizer que foi um milagre. Se olha, a minha neta está numa situação horrível, porque não sei o quê, porque ela não tem os desde que o avô dela faleceu, ela está desse jeito, a minha filha, já levei no médico. Aí vai no centro espírita, aí vai, toma um passe, o centro espírita curou minha filha, ele curou. Foi um passe poderoso, ele deu um passe e curou a menina.
Não é o que o passe curou a menina, é porque ao trazer a menina para a casa espírita e permitir o atendimento espiritual, conversou-se com o avô. Aí disse: não faz isso não, ainda está passando mal. Disse: mas eu amo minha neta, mas ainda não é momento de você ficar perto dela. Vamos primeiro cuidar de você, depois que você estiver bem, você volta, você vai ficar com ela o tempo que você quiser, mas vamos primeiro cuidar de você, vamos melhorar. Olha, tem um hospital aqui, você vai para lá, você se trata, fica melhor, e a gente até te traz notícias dela, mas ele aceita a gente, porque ele ama. Eu conheço centenas de histórias dessa natureza, de pessoas que haviam perdido um parente, entraram num processo de adoecimento, e que com uma ida na casa espírita, uma intervenção, as pessoas tiveram uma melhora grande, às vezes uma, duas, pronto. Por quê? Porque são processos muito mais fáceis de serem trabalhados. Ou seja, a obsessão, ela tem muitos matizes diferentes que a gente precisa compreender. E quando Allan Kardec trabalhava essa questão da obsessão, ele fez algumas observações de como é que esse fenômeno acontece. Então eu falei apenas de um até agora e disse que são 7. Vocês já avisaram, pessoal, que vocês vão jantar aqui? São 7, eu só falei de um. Imagine os outros 7, porque, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Kardec, analisando essa questão da interferência dos espíritos, quando ele olha o capítulo da obsessão, ele faz uma classificação diferente de Dona Ivone. Mas Kardec trabalha isso no Livro dos Médiuns e em A Gênese. Ele subdivide o fenômeno da obsessão em 3 tipos, ou graus da obsessão. E ele diz que o assédio, que é uma ocorrência isolada, não é obsessão ainda, mas quando ela se repete, aí ela é obsessão. E ele define que o primeiro padrão, o primeiro formato de fenômeno obsessivo que ele tem, ele dá o nome de obsessão simples. Se fosse eu, dava o nome de obsessão complexa, mas ele deu o nome de obsessão simples. Porque só é simples no nome, porque o negócio já é meio punk. O que acontece na obsessão? É um processo pertinaz que a pessoa sente na sua existência. Elas variam de acordo com cada situação. Tem gente que adoece fisicamente, fica doente. A entidade se aproxima, ela tem tantas energias negativas que ela irradia para a mente da pessoa um processo de perturbação que desequilibra os centros de força e o órgão mais frágil da pessoa começa a adoecer. Então tem uns que adoece o fígado, tem outros que adoece pâncreas, aí aumenta a insulina, aumenta a taxa de glicose, aumenta os problemas gástricos. Então tem pessoas que têm problemas intestinais, de irritabilidade do intestino, outros começam a ter problemas de pressão alta, palpitação, taquicardia, outros desenvolvem problemas sistemáticos de inflamação no trato respiratório, problemas outros que podem acontecer no sistema vascular. Nossa, é tanto problema, gente que desenvolve dor de cabeça, pressão alta. É uma coisa incrível a diversidade de fenômenos orgânicos que podem estar ligados ao fenômeno obsessivo. Não significa que diretamente o obsessor está produzindo aquilo no fígado. Ele apenas se aproxima da pessoa e desequilibra as energias. E eu, desequilibrado, faço com que o meu órgão, que é frágil, comece a dar os sinais de perturbação. Veja, o obsessor não vem assim: pois eu vou fazer ele ficar diabético, eu vou fazer diabético. Aí vai no pâncreas. Não é. A entidade se aproxima do outro e desequilibra emocionalmente a pessoa se desequilibra emocionalmente. Quando ela se desequilibra emocionalmente, a organização biológica que ela já tem, ela tem pontos frágeis. Então basta que eu me desequilibre emocionalmente para que o meu órgão de choque adoeça. Então em cada um de nós vai ser uma coisa diferente, porque a gente tem histórias espirituais distintas e, portanto, a perturbação de uma entidade ligada a nós
pode levar a um fenômeno de adoecimento diferente. Às vezes o adoecimento não é no campo físico, às vezes o adoecimento é no campo comportamental. A pessoa fica irritada, a pessoa grita, perde a paciência, joga coisa nos outros, sai para beber, não aguento mais sair para ir embora, vou beber, suporto mais vocês, vai se drogar, vai para a noite, foge para a noite para não fazer contato com a sua realidade. Ou seja, não é no físico a questão, é um fenômeno de perturbação no campo do comportamento. Quando Dona Ivone trata disso no livro Recordações da Mediunidade, ela dá uma coisa muito curiosa para nós. E essa é muito legal, Sérgio, muito legal. Olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: nós não podemos dizer que quando um obsessor interfere na vida de alguém e ela, por conta dessa obsessão, ela bebe, nós não podemos dizer que o obsessor está levando a pessoa para beber. Olha como é curioso isso. Não significa que ela está levando a pessoa para beber. Ela desequilibra a pessoa emocionalmente. A pessoa desequilibrada emocionalmente busca dentro de si como que ela vai se regular emocionalmente. Como é que ela se regula? Bebendo. Então o espírito não pega ele pela mão e vai levar, pega. A gente tem no livro Sexo e Destino essa cena do cara dizendo quanto vai, bebe. Tem, mas eu não posso dizer que todo o processo de influência espiritual é direto. Eu posso ter, evidentemente, esses nos quais o espírito, ele me irrita, me provoca um desequilíbrio, como gosta de chamar o pessoal da autoajuda, como é que eles chamam, meu Deus? Desequilibra os chakras, né? Eles gostam de dizer, estou com meus chakras desequilibrados. Então, o que acontece? O sujeito se desequilibrou emocionalmente, e quando ele desequilibra emocionalmente, ele vai procurar se regular. Como é que ele se regula? Tem gente que se regula pegando um prato e jogando na parede. O outro vai para o shopping, né? Pega o cartão do marido, aí depois acalmei. Tem outros que comem, né? Se regula comendo. Daqui eu só levanto quando eu acabar. E aí cada um de nós tem uma maneira de se regular. Tem uns que se regulam no trânsito, gritando com todo mundo. Tem todo dia, vai correr, parece um doido no trânsito. Quando dá, né? Quando dá, quando está engarrafado. Aí a gente sai correndo. Então cada um de nós tem um jeito de se regular. E tem gente que vai procurar uma forma, vou beber, vou pro bar, não aguento mais você, me perturba demais, e vai beber. Aí o espírito levou ele para beber. O espírito não levou para beber, o espírito desequilibrou a pessoa emocionalmente, e ele vai se regular com a crença que ele tem de como é que ele se regula. Então ele vai para a noite, vai se drogar, aí a questão é dele, ou seja, esse problema é dele com ele mesmo. Em síntese, Luciana, o obsessor, ele não planta a ideia na cabeça da pessoa. Ele não planta, o obsessor rega, ele rega. Que a plantinha já existe, ele só faz regar. Ele tem adubo, fertilizante, tem NPK, tem um regador, tem aquele negocinho, aquele arado, tem tudo, mas ele não tem a semente. A semente ele não tem. Aí quando ele quer perturbar a pessoa, ele traz aquele material de jardinagem, aí rega a ideia, bota um pouquinho de NPK, vai, e tenta, bota sol, vamos lá, vai ver se a semente nasce, coloca aquela coisa que bate feijão para tirar aquela substância que promove o enraizamento da planta, faz de tudo, mas ele não tem semente, ou seja, o obsessor não planta a ideia, o obsessor rega a ideia que já existe. Se eu tenho uma pessoa que não tem ideação suicida, o obsessor vai perder tempo sugerindo suicídio para ela, porque ela não é uma pessoa que tem ideação suicida. Mas se ela tiver, é o prato cheio, aí já tem ideação, vamos nesse daqui. Se ele não tem, se é uma pessoa feliz, que gosta da vida, então leva ele para beber, para ver se ele bebe, se joga
na vida e se acaba, ou seja, ele não vai se jogar para morrer, mas ele vai se jogar na vida. Não tem um pessoal que fala muito assim: ah, amiga, vá lá, vai, se joga. Pois é, esse se joga aí. Vocês nunca viram isso lá no norte? Tem isso aí. Se joga. Aí o obsessor fala: vai, se joga, vai. E aí a pessoa vai em cima daquilo que gosta. Então, esse primeiro padrão chamado obsessão simples, a obsessão simples é esse fenômeno que pode perturbar o sono, pode perturbar o físico, pode perturbar o emocional. Ele e pode durar uma existência inteira, tá? Pode durar uma existência inteira. A pessoa pode passar a existência toda num processo de perturbação. Sofre, ela se sente incomodada, ela sente que ela não está bem. E a pessoa diz para os amigos: gente, eu estou perturbado. Eu sinto que eu estou. Aí o olho fica logo assim: eu sinto que eu estou perturbado. Eu sinto. Por quê? Porque ela percebe que ela está irritada, alterada, a saúde, o sono, o sonho. Ela sabe que ela está fora do seu estado normal. E isso é uma característica típica de processo de obsessão. Isso é só o simples, tá? Imagine o complexo. Aí Kardec, analisando esse processo, ele falou de um outro tipo de obsessão. Para quem já se perdeu, eu estou no terceiro tipo. Eu falei de assédio, falei de obsessão simples, e agora estou no terceiro tipo, que Kardec chama de subjugação. O que é subjugação? Bom, subjugação é o agravamento da obsessão simples. Porque na obsessão simples tem todos esses sintomas, mas tem uma característica. A pessoa diz: eu estou perturbada, estou precisando de ajuda, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um trem qualquer, preciso de alguma coisa para sair desse meu estado, porque bem eu não estou, eu preciso me tratar. Isto é bem típico de obsessão simples. O que é que caracteriza a subjugação? A pessoa tem essa sintomatologia e diz: o meu caso não tem mais jeito, nem adianta eu procurar ajuda. No caso da subjugação, a pessoa entregou os pontos, ela desistiu de lutar. Fenômenos de depressão profunda são muito típicos de casos de chamado subjugação. Quando o indivíduo decide se trancar no quarto e nunca mais sair, que ele coloca algodão nas frestas da janela para que a luz do sol não entre, quando ele já não está mais interessado em retomar a sua vida mais, ele está vivendo muito provavelmente um quadro de subjugação. Como é que a gente acompanha pessoas em casa que vivem esse quadro? Você precisa fazer alguma coisa para retirar a pessoa da sua rotina. Então a gente não critica, a gente não ofende. De novo, parece uma louca dentro desse quarto. Não faça isso, você só piora. Aí a pessoa se enfurna mais. Tem que conseguir tirar a pessoa. Então como é que a gente faz? A gente entra no quarto para tirá-la. Não diga assim: sai do quarto, vem para cá. Ela não vai sair. Pode até sair, mas vai sair a contragosto. Entra, conversa e tenta tirar. Mas quando tirar, tire com um propósito. Não diga assim: sai do quarto, vai lá para fora, quero você na sala, sentado lá conosco. Não vai. Pode até ir, mas vai só o corpo, a alma está lá no quarto, jogada na cama. Não tem como. Então você tem que tirar a pessoa com um propósito. Você entra lá e diz: minha filha, vou fazer um bolo, você não quer me ajudar? Enquanto eu vou batendo a massa, você vai batendo as claras. Ela tem que se sentir útil. Vou lavar a louça, eu vou lavando, você vai enxugando. Vou lavar a varanda, enquanto você joga água, eu vou fazendo. Não dê tarefa para depressivo sozinho. Sair de manhã cedo e dizer: olha, vou acabar com essa tua depressão é hoje. Eu vou para o trabalho, você vai limpar a casa todinha hoje. Você ficar em casa, não faz nada. Você vai limpar toda a casa, vai cozinhar, vai lavar essa área de 160 metros quadrados que tem aqui do lado, dar banho nos 3 cachorros.
Quando eu chegar meio-dia, eu quero a casa limpa, cachorro banhado, área lavada e o almoço pronto na mesa. E quero 2 proteínas diferentes. Gente, é só para se aborrecer. Porque você vai voltar, ela não fez nada. Ela nem levantou. Que dirá lavar a área, não fez nada. Depressivo faz as coisas junto com alguém, então você tem que estar junto. Então, bora, vamos lavar a área, vamos dar banho no cachorro, dá banho no cachorro lá, tal. Ela tem que se sentir útil. Leve para trabalho assistencial. O trabalho assistencial é excelente para curar depressão, porque mexe nas taxas de serotonina, ouviu, Ângela? Mexe nas taxas de ocitocina. Eu senti que eu sou útil, que eu posso cuidar de alguém, que eu não sou imprestável, é muito bom. Então leva a pessoa. Trabalho assistencial é uma das coisas mais terapêuticas para quem sofre depressão. Mais terapêutico. Está no luto, está numa depressão de luto danada, Rosana. Pega a pessoa que está, leva um trabalho assistencial, porque quando ela cuidar dos outros, ela vai descobrir que não é só ela que sofre. Aí ela está com o quarto trancado, com toda a roupa das crianças lá dentro, que ela não doou até hoje. E você não vai dizer, abre o quarto e vai doar sim, agora. Eu vou tirar tudo daí de dentro. Não faça isso. A pessoa está em luto. Deixa com que ela vá no trabalho assistencial, enxergue as crianças precisando e ela tire um sapatinho para levar, está ótimo. Ela tira depois ela tira mais uma roupinha, aí ela tira mais uma coisa, e ela no ritmo dela, ela vai tirar as coisas, ela vai descobrir que ela pode guardar algo que tem que guardar, porque é da minha história com o meu filho, e tem outros que ela pode doar. E ela vai fazer do jeitinho que tiver que fazer, e a gente vai levá-la para o trabalho assistencial. Processos de chamada subjugação são processos que muito frequentemente precisam de um acompanhamento psiquiátrico, que a pessoa sozinha não dá conta. Nem ela não sai sozinha, ela precisa da família para ajudar a sair, não adianta querer sozinha, querer que uma pessoa em subjugação vá se resolver, ela não se resolve. Se ela estiver em subjugação, tem que alguém ajudar a sair. Levar no psicólogo, levar no psiquiatra, levar na casa espírita, tem que fazer. Processos obsessivos gravosos, a gente não pode escolher a arma, não vai só com marinha, com exército, com aeronáutica, tem que ir com as 3 forças. Quando a gente vai para a guerra, a gente diz assim, eu vou para essa guerra, mas eu vou só com o exército, a marinha não vai. Quando vai para a guerra, vai com exército, marinha e aeronáutica. A marinha cuida das águas, das lágrimas, que é o psicólogo. O exército cuida do corpo, que é o médico, que vai cuidar do corpo físico. E a aeronáutica vai cuidar dessa coisa mais etérea, que é a fé, que não precisa ser a fé necessariamente espírita, mas a fé espírita é bem mais interessante pela explicação que dá, mas pode ser na fé católica, a fé protestante, e vá com ela. Minha filha, você quer ir no padre? Pois eu vou com você. É no pastor? Pois eu vou com você. E vá, porque isso é muito mais saudável a gente ir acompanhar um filho na fé que ele tem, do que você dizer, não, na igreja protestante eu não vou entrar, eu sou espírita, e aí eu perco meu filho por conta disso. Eu tenho minha fé, eu tenho as minhas convicções, e eu preciso, acima de qualquer coisa, salvar aqueles que a vida me confiou. Portanto, esse segundo fenômeno, que já é o terceiro da nossa lista, mas é o segundo do campo da obsessão, ele é muito complicado, vai exigir e frequentemente deixa algumas sequelas, tá? A pessoa sai de um processo de subjugação, algumas sequelas vão ficando no indivíduo. Kardec também classificou um terceiro tipo de obsessão. Obsessão simples, o agravamento dela, que é a subjugação, e classificou um terceiro tipo chamado fascinação, que é bem diferente desses outros tipos. Porque na obsessão simples o cara diz, gente, eu não estou bem e eu preciso de ajuda. No segundo tipo, que é a subjugação, a pessoa diz, gente, eu não estou bem, mas não adianta querer me ajudar porque eu não dou conta mais de melhorar. Isso já é a subjugação. No caso da fascinação, o espírito diz diferente, a pessoa diz diferente. Ela diz, gente, eu não estou perturbado, quem está perturbado é vocês estão tudo doidos. Eu estou bem. Uma vez eu, meu Deus, esse relógio não para, eu vou arrancar da parede. Uma vez eu atendi uma senhora na Federação Espírita de Rondônia, há uns 30 anos atrás. Ela recebia umas psicografias lá, os negócios, e aí ela levava para eu ler. Cada coisa que, gente, eu devia ter guardado aquilo, porque
Era um trem sem pé nem cabeça. Eram umas coisas super esquisitas. Aí quando foi um dia, ela veio me despedir de você. Você vai viajar? Não, vou morrer. Ah, é? Este final de semana eu morro. É mesmo? Vou deixar este corpo físico, então vou me despedir, agradecer as palestras e tal. Ah, tá bom. Então me despedi dela, né? Me despedi, abracei e tal, e desejei felicidades para ela no mundo espiritual, porque ela estava desencada. Perguntei se ela se suicidar. Não, ela só normal. Quando foi na quarta-feira seguinte, quem estava no salão? Aí disse, é hoje que eu vou curar essa mulher. Aí eu digo, hoje eu curo ela da fascinação. Se eu não curar hoje, não curo nunca mais. Em vez de esperar ela vir até mim, eu fui até ela. Olá, como é que está a senhora? Tudo bem? Ah, estou bem, está ótimo e tal. A senhora me falou semana passada que a senhora ia morrer. Como é que ficou isso? Ela me respondeu, mas eu morri. Quem está aqui agora é outra pessoa. Olha que legal, né? Muito legal. Gente, fascinação é muito difícil de trabalhar. Que a pessoa não se acha adoentado. Como é que você vai cuidar de alguém que acha que não está doente? Parece aquela mãe que pega a foto do 7 de setembro do filho marchando e vira para o marido e diz assim, olha meu bem, coisa linda, nosso filho é o único de passo certo do pilotão, não é lindo isso? Quer dizer, acha que está todo mundo errado, só ele que está certo, está todo mundo perturbado. Como é que você ajuda uma pessoa que está perturbada? Geralmente, quem entra num processo de fascinação não suporta a crítica e se afasta. Aí fica pior, porque ele se afasta da casa espírita, ele se afasta dos parentes, ele cria uma vida toda bizarra. É difícil de trabalhar. Mas não é impossível. Não se apavore também não. Não se apavore não. É possível, é possível. É possível, é possível. É muito difícil. De todos os fenômenos do processo obsessivo, todos os fenômenos obsessivos, a fascinação é o mais problemático de todos eles. É o mais problemático. Para quem se perdeu, o quinto tipo, tá? Vou falar agora. Já falei de assédio, obsessão simples, subjugação, fascinação. Agora eu vou falar do quinto. O quinto tipo de influência espiritual que a gente tem chama-se proteção espiritual, que a gente fala tão pouco. Os nossos espíritos benfazejos, os nossos amores, meu Deus, como é maravilhoso. Você reencarna e o mentor não vai desistir de você. Diz a doutrina espírita que não adianta você entrar por um caminho equivocado, que você não será esquecido pelo seu mentor. O mentor nunca desiste do seu protegido. Ele está o tempo todo cuidando de nós, oferecendo alternativas. Às vezes as pessoas dizem assim, eu perdi a minha encarnação. Gente, só perdeu se caiu do bolso, porque não tem como você perder a encarnação. Porque se você tinha uma programação A e executou a B, você fez a B. Eu vim para ser médico, mas aí eu engravidei a minha colega de faculdade e aí eu abri uma sapataria. Perdeu a encarnação por isso? Mas e a história com ela? E a história com esses filhos? A gente não pode achar que a gente perde a encarnação porque a gente não cumpriu o planejamento principal que tinha. Porque a gente sai de lá, ninguém sai com uma roda só, a gente sai com uma teia. Errou aqui, pegou para cá, tudo bem, vamos para frente. Nós temos sempre alguma coisa para aprender. Imagina uma pessoa que reencarnou para ser médico, para ter uma vida totalmente dedicada a um hospital público, trabalhar durante 40 anos como médico no hospital público, sem nunca ter uma clínica particular, mas aquela dedicação para a população mais carente, casar com uma mulher que estava designada para ser a sua esposa, ter 3 filhas com ele, ser uma pessoa que vai viver com esta mulher a vida inteira e vai desencarnar depois de 40 anos de profissão em cima da mesa, atendendo o paciente.
Então assim, está a programação desenhada. O cara vem, o cara se forma em médico, casa com a mulher que era prevista, tem as 3 filhas que deveria ter, não separa dela, passa a vida inteira com ela, não tem clínica particular, trabalha uns 40 anos no hospital público, 40 anos sem se aposentar, e quando desencarnou em cima da mesa atendendo um paciente. Qual é a nota de cumprimento desse planejamento? 10. Será, papai? Porque ele se formou em médico porque ele tinha uma ambição doida de ser rico. E ele roubava as provas na faculdade, mas ele nunca entendeu nada. Ele queria era dinheiro como médico. E a mulher com quem ele casou também era rica. Ele casou com ela por causa do dinheiro dela. E ele tinha um ódio dela. Eles viviam um inferno. Era um inferno, a vida deles era um inferno. Eles nem se falavam. Há 20 anos sem se falar dentro de casa, mas ele estava casado porque tinha medo de dividir o patrimônio com ela. Mas ele ficou com ela até o final para não dividir o patrimônio. As 3 filhas, nenhuma fala com ele, nenhuma fala, porque ele é intragável, ele é uma pessoa insuportável. Ele nunca conseguiu abrir uma clínica porque ele é muito ignorante com os pacientes. Ele abre a clínica e ele fale. Ele abre a clínica e fale, porque ele joga cinzeiro nas atendentes, ele xinga as pessoas, ele chuta os outros. Ele é muito estúpido e ele só tem esse emprego de 40 anos porque ele mora numa cidade pequena e ele pegou um CDS como médico. Ele está lá pendurado até hoje, mas ele é uma pessoa extremamente estúpida. E quando ele pensou em se aposentar, ele disse: não, mas vai diminuir o salário ou perder dinheiro? Pois eu vou ficar até o final. E não se aposentou de ódio da redução do salário dele. Um dia, com 40 anos de serviço, atendendo uma pessoa, ele teve um ataque de cólera terrível, teve um infarto, caiu em cima da mesa. Qual é a nota do planejamento dele? Então vamos esquecer, meu Deus, vamos esquecer essa coisa de que a gente precisa obrigatoriamente cumprir o planejamento de fora. O planejamento tem que cumprir o de dentro, Ângela. E como diz aquele filósofo Zezé de Camargo, o planejamento nosso é o... Exatamente, esse que é o planejamento. O resto tudo é acessório. O planejamento verdadeiro é amar. Esse é o planejamento. Resultado, a interferência espiritual positiva é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. Eles estão conosco o tempo todo no nosso sonho. Orar antes de dormir é sempre muito importante. Mas existe uma 6ª influência, chamada encontro com os nossos amados. Eles não são os nossos mentores, mas são os nossos anjos que partiram. O que pode ser mais prazeroso do que você dormir e sonhar com seu filho, que lhe abraça, que vem dizer: mãe, eu vim lhe ver, eu vim dizer que eu ainda não passei um dia sem lembrar de você. Você vê seu filho visitando você no dia de Natal, você tendo a possibilidade de reencontrar um pai, de reencontrar uma mãe, de rever uma pessoa que você ama muito e que por algum motivo a morte levou da sua convivência física. Esse é um recurso que não existem palavras que possam definir a excelsitude do que significa você saber que seu filho vive e que as pessoas que você ama, a morte não tem o poder de levá-las da sua vida. Então a influência que os espíritos exercem entre nós não podem ser vistas só como a obsessão, os dramas que a gente possui, mas as influências positivas que a vida nos traz, não só dos mentores, mas dos nossos amados também, que são muito importantes para a nossa vida, muito importantes, e que a gente precisa estar bem para que a gente consiga fazer um bom trabalho de sintonia com essas entidades. O desespero, a inconformação, a inaceitação dificulta. É o que diz a questão 936 do Livro dos Espíritos, quando nos fala que os espíritos são sensíveis às nossas saudades, das nossas lembranças, mas que uma dor desarrazoada, uma dor injustificável produz neles dores
que podem dificultar inclusive a possibilidade de que eles se aproximem de nós. A gente precisa estar bem para que a gente consiga fazer isso. E existe um 7º tipo de influência. O último deles está tratado no livro Estude e Viva de Emmanuel. Não é assédio, não é nenhuma das formas de obsessão, também não é um processo de proteção espiritual, nem é o encontro com os nossos anjos queridos e amados. É um fenômeno que Emmanuel rotulou com o título de meio-obsessão, dos meio-obsidiados. É um fenômeno em que a pessoa nem está obsidiada, mas também não deixa de estar. Ela está e não está, ela passa uma semana sim e uma semana não. Aí depois ela piora, ela melhora. E esse fenômeno de lusco-fusco é terrível, porque a pessoa diz, eu estou mal, vou me tratar, não melhorei, não preciso mais. Aí estou mal, vou me tratar, não preciso mais porque eu estou bem. E assim ela vai como uma pessoa que pisasse um pé na água e um pé no seco, e ela vai andando e ela nunca se cuida. E segundo Emmanuel, os casos mais espetaculares de perturbação espiritual são produzidos pela meio-obsessão. Porque as obsessões tenazes, fortes, intensas, logo se percebe, logo se trata, logo se cuida. Mas os bilhões de espíritos em meio-obsessão nunca se cuidam e criam a maior parte dos dramas que a nossa vida hoje possui. É muito importante, por isso, que nós estejamos atentos não somente aos fenômenos que a obsessão em si nos oportuniza, mas os casos da chamada meio-obsessão. E para todos eles, a meio-obsessão, o assédio, as obsessões, para todas essas expressões, o grande instrumento é a sintonização no bem. Mantermos a nossa sintonia no bem, a nossa convicção, a nossa fé, e o esforço da nossa transformação moral é o maior antídoto contra o processo da perturbação espiritual. O processo da perturbação se estabelece pelo pensamento, e é pelo pensamento que a gente se desvincula. Orar com frequência, fazer o bem, acreditar que não estamos sozinhos e fazer todo o esforço para que mesmo que eu não consiga alcançar o êxito que eu busco na minha família, saber que eu estou bem. Eu não tirei meu filho da droga, eu não consegui tirar meu marido do alcoolismo, não consegui tirar minha filha de uma vida promíscua, não consegui, mas eu fiz tudo o que eu podia. O importante é que eu esteja em paz. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem assinada por Lacordaire, capítulo 14, intitulada Ingratidão Filial, aonde se lê a seguinte frase: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará o que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Observe que a pergunta não é que fizeram os filhos confiados à vossa guarda, mas é o que tu fizeste. Então, se eu fiz, se eu amei, se eu cuidei, se eu protegi e eles não enveredaram, eu estou em paz comigo mesmo, porque o grande objetivo não é que eu salve o outro, mas que eu salve a mim mesmo da indiferença, que eu não desista de ninguém, ainda que o outro não ouça o que eu tenho para lhe dizer. Que a gente se esforce e faça tudo o que puder para amar, porque nós temos que amar. Se o outro não vem, a responsabilidade será dele, como diz a questão 583 do Livro dos Espíritos. Mas o nosso esforço é não desistir de ninguém, porque a nossa desistência significa que o nosso amor tem limite. E se o nosso amor é sem limite, a gente vai amar até o final, mesmo que eu não consiga a solução. E só para terminar, eu quero lembrar a todos que muitas vezes nas nossas vidas nós oramos a Deus para que Ele acalme a tempestade do nosso lar, para que Ele faça com que a tempestade passe e a gente consiga acalmar os nossos ânimos no mar das nossas provas. E tem vezes que o Senhor vem e acalma o mar das nossas provas, mas tem vezes
que o Senhor não acalma o mar, mas Ele acalma o marinheiro. Um marinheiro calmo atravessa um mar encapelado. Então não tenhamos receio se de repente, do ponto de vista físico, eu não conseguir resolver os problemas que a minha família tinha. Mas é preciso que eu esteja sereno dentro de mim, para que eu consiga levar o timão do barco da fé pelas águas encapeladas e chegar ao porto seguro do outro lado. Porque quem conhece o que nós conhecemos, quem tem Jesus como modelo e guia para a sua vida, ainda que o mar esteja encapelado, tem suficientes recursos e bússolas para chegar a um porto seguro. Portanto, desejo sucesso a todos nós nessa grande empreitada de nós vencermos os nossos conflitos emocionais e espirituais, na certeza de que Jesus, o Senhor das nossas vidas, está no controle de todas as coisas. Uma boa tarde para todos. Você está pronto para ouvir a verdade que poucos estão dispostos a encarar? Chegamos à parte mais profunda dessa reflexão. Porque perceber a influência das obsessões espirituais não é apenas saber que elas existem. É compreender que o maior antídoto contra esse processo é a sintonia no bem, a fé, a transformação moral, o amor que nos fortalece mesmo diante da dor. Muitos acreditam que o obsessor nos leva a fazer coisas ruins, mas a verdade é ainda mais sutil e mais perigosa. Ele rega a ideia que já existe em nós. Ele não planta a semente, ele amplifica aquilo que já está presente. Pense comigo. Tudo aquilo que está dentro de você pode ser influenciado, para o mal ou para o bem, dependendo de sua sintonia interior. E aqui está o ponto que poucos compreendem. Quando você se alinha com o bem, quando você ama, ora, se transforma, você se fortalece. Você não se torna fraco diante da influência negativa, você se torna imune. O amor é o maior escudo espiritual que você pode construir. Então agora eu te convido. Compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando ouvir isso. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva e continue essa jornada conosco, porque a transformação espiritual começa no entendimento e floresce na prática do bem.